No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Este obituário literário foi escrito em português do Brasil. O homem fictício se chama Antônio Carlos Ferreira, que nasceu em Vila da Esperança, uma pequena vila do interior de Minas Gerais. Ele faleceu ontem, aos 79 anos, após uma longa batalha contra o câncer. Ele foi médico e cirurgião em sua cidade natal por quase 50 anos. Seus pacientes _start iro _start assista _start assista _start assista _start assista. Se lembram dele como um anjo que os salvários das mais diversas doenças, sempre com a maior dedicação e carinho. Sua clínica foi um oásis para muitos, onde ele colocou sua vida inteira à disposição da saúde pública. Seus prêmios incluem a Medalha do Mérito Médico em 1986, a Ordem do Mérito do Trabalho em 2000 e o título de Médico do Povo em 2015. Antônio Carlos nasceu na casa de seus avós, onde viveu até os 10 anos de idade. Ele sempre recordou com afeto aqueles tempos simples, cheios de brinquedos caseiros e jardim repleto de frutas e verduras. A casa de sua infância foi um lugar de encontros, onde eram recebidos amigos e familiares que passavam pela região. Apesar do sucesso como médico, Antônio Carlos nunca esqueceu sua terra natal e os pobres de Vila da Esperança. Ele dedicou-se à construção da saúde pública, lutando contra a desigualdade a cada dia. Ele foi um dos fundadores do posto de saúde da vila, onde trabalhou sem salário por anos. Antônio Carlos era apaixonado por jardinagem e dedicava horas ao cuidado de sua horta. Seus frutos e verduras eram compartilhados com os mais pobres da vila. Ele também era um grande amante das motocicletas, restaurando antigas e usá-las para percorrer a região. Ele deixou viúva Maria, filhos Marcos e Ana e 5 netos. Seus netos lembram com afeto o avô que ensinava a ler e escrever, mesmo tendo uma vida muito cheia. A família recorre ao apoio mútuo para superar a ausência do patriarca. Hoje, a cidade de Vila da Esperança encontra-se em luto por Antônio Carlos Ferreira. Seu nome foi citado no telejornal da Globo e na rádio local. O Museu Municipal inaugurou uma exposição em sua memória, que conta a história de um homem que dedicou-se ao serviço de outros sem esperar algum reconhecimento. Antônio Carlos será lembrado pela sua dedicação aos pacientes, pelo amor à terra e às pessoas pobres, pelos seus hobbies e por seu carisma que iluminava qualquer sala onde entrava. Seu legado continua vivo na gente que foi tocada por ele e sua mensagem de solidariedade e amor aos mais carentes permanecerá eternamente. Ela faleceu ontem, em sua casa, rodeada por amor e luz. Ela chamava-se Maria Aparecida, filha do sol levantando sobre a cidade do Alto da Serra, no interior de Minas Gerais. Nascida em 1950, em uma manhã cheia de promessas e esperanças, ela foi o segundo filho dos humildes Sebastião e Maria das Graças. Com um nome que prometeu a presença da Virgem no mundo, ela cresceu lendo histórias santas e orando por todos os dias. A casa dela sempre ressoou do hino de uma fé firme e viva, enquanto o sol brilhava através das janelas grandes e abertas. Ela começou sua jornada como professora em uma pequena escola pública no coração da cidade. Ela ensinou gerações de crianças a ler, a amar as palavras e a ouvir o silêncio dos livros. Seu quarto era um templo dedicado à leitura, onde as paredes estofadas de obras clássicas abrigavam o sonho do mundo inteiro. Ela escrevia poemas, enquanto esperava no coqueiro da tarde, e os colava nas paredes como promessas para si mesma. Maria Aparecida se destacou pelo amor inabalável que tinha por seus alunos. Ela era uma mãe para todos eles, cuidando de suas dores e suas alegrias, compartilhando seu tempo com quem precisava.
Seu quarto sempre estava aberto a quem precisava, e o cheiro das folhas secas e as ervas que ela amassava sempre espalhavam um olhar de paz no espaço. Com o passar do tempo, Maria Aparecida recebeu vários prêmios pelos seus esforços como professora. Em 2010, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Seu nome foi citado no telejornal da Globo e ela foi homenageada pela Biblioteca Municipal da cidade. Mas para ela, tudo era um gesto de amor aos seus alunos e à comunidade. Em 2015, Maria Aparecida sofreu uma tragédia pessoal, o falecimento do marido, Antônio, em um acidente de carro. Mas ela foi forte e continuou a cuidar da cidade que amava tanto. Seu quarto era uma testemunha de seu coragem, com fotografias de Antônio sorridente, flores secas e uma cruz sempre no canto. Maria Aparecida continuou ensinando até os últimos dias da vida. Ela morreu rodeada pelo amor dos seus, com a música de sua sanfona tocando nas paredes e o sol se escondendo por trás das colinas. Seu quarto foi um testemunho do seu legado, um quarto cheio de orquídeas floridas, potes de goiabada e vasos de flores frescas. Ela será lembrada como uma mulher que amou profundamente a vida e todos os seus habitantes. Seu nome continuará ressoando nas paredes da escola onde ela ensinou, no ar da cidade que ela protegeu, e na mente de todas as crianças que aprenderam a ler com ela. Maria Aparecida, a professora do coração, sempre estará presente em nós. Em meus dias de infância, seu Jorge era uma espécie de sonho escondido em minha alma, um desejo tácito de pertencer àquela música que permeava a vida brasileira, como o sabor dulcíssimo da fruta no paladar. Não sabia entender, ainda, as notas e acordes que compunham essa música, mas a voz do cara me afundava em um mar de emoções profundas, cuja fonte era inexplorável. Aquele gravador antigo, cassete amarelado, guardava o tesouro das músicas de seu Jorge. Esse cara era mais do que um cantor, era uma espécie de poeta da vida cotidiana, transformando as notas em letras e melodias, criando um mundo em harmonia com aquele que escuta. Em suas músicas, o Brasil se revelava-se aos olhares, a rua, o amor, o sofrimento, a esperança. Seu Jorge era tudo isso, a rua, o amor, o sofrimento e a esperança, em harmonia, em sua voz grave que se enrolava nas estrias da vida como um sorriso sutil, uma lágrima muda. Aquele carisma dele era algo inigualável. Era como se o Brasil tivesse pendurado suas histórias em seu peito e ele as cantasse para todo mundo ouvir. A sua autenticidade, a maneira como ele se enxergava, foi um agrado para os ouvidos e olhos de todos que amamos a música brasileira. A música de seu Jorge era uma espécie de sacrifício. Ele dizia tudo com sua voz, como se fosse uma oferenda para o céu. E é por isso que suas músicas chegaram a palcos internacionais, onde a autenticidade brasileira foi entendida e apreciada pelo mundo inteiro. Seu Jorge é uma espécie de símbolo da resistência cultural brasileira. Ele lutou pela preservação das raízes, pelo amor à terra e ao povo que nasceu de seus ossos, de sua sangue. E ele venceu. Seu Jorge foi um cavaleiro da MPB, do samba e da soul music, conquistando corações e mentes com suas notas e palavras. E hoje, quando ouço seu som, me lembro de todas as horas em que ele acompanhou minha vida, desde as tardes de sol da adolescência até as noites frias do adulthood. Seu Jorge foi uma parte importante desse jornal de minhas experiências, um olhar sobre o Brasil que se encontra dentro de mim. E ainda assim, seu Jorge é mais do que isso. Ele é a esperança de que as notas e os acordes continuem sendo cantados, que a música brasileira siga se destacando no mundo, com sua força e sua autenticidade. Ele é o sonho daqueles que em _start assistam Amam a Terra, que querem ver a música como um meio de expressão, de comunicação e de união. E é por isso que seu Jorge é um ícone da MPB. Ele é a esperança de que a música brasileira continue se transformando, continuará a viver e a inspirar gerações futuras. E para sempre, ele será o símbolo da música que veio do coração da terra brasileira, cantada com sinceridade e amor. Em Belfort Roxo, onde o sol tinge a terra com tons quentes e a vida corre em rígidos contrastes de cores, surge seu Jorge. Um menino cuja alma foi imediatamente seduzida pela magia do som, nasceu entre as penas da miséria e a esperança eterna que se move no ar das periferias cariocas. A vida de sua família era uma jornada conturbada, cheia de dificuldades e sacrifícios.
A rua era testemunha assídua deste teatro dos mais carentes, pais que lutavam para mantê-lo e seus irmãos, em busca de um futuro promissor. Eles levantavam um pesado barro cariocá no início do amanhecer, enquanto as notas dançantes da vida se escondiam entre os gritos das falésias. Mas, mesmo num cenário tão rico de preceitos e conflitos, a música surgia como um refúgio sagrado. Na bebedeira do chá carioca, na intensidade da roda de samba e no entoar das harmonias afro-brasileiras, Seu Jorge descobriu seu verdadeiro dom, a arte. Em suas mãos pequenas, os objetos mais insignificantes eram transformados em instrumentos de música, pandeiros feitos de frutas secas e caixas de música de grampas. A vizinhança vivia, cantava, dançava junto com a voz inocente do menino que, sem saber, estava aprendendo o segredo da alquimia criativa. A vida em Belford Roxo deixou sua marca na alma e no talento de Seu Jorge, fazendo dele um símbolo da força e da resistência das periferias cariocas. E é justamente aquele mundo interior que ele consegue retratar com tanta sensibilidade em suas letras, fazendo com que o ouvinte se sinta envolto por uma atmosfera de amor, esperança e respeito pelos que sofrem e lutam. A música é a lua que ilumina o caminho de Seu Jorge, transformando a dificuldade em beleza, a fome em harmonias e a tristeza em solução. E é justamente esse domínio da melodia que faz do artista um verdadeiro mensageiro das margens urbanas, cantando em harmonia com a natureza e a cultura brasileira. Na juventude, Seu Jorge andou em fios finos, vivendo em uma tempestade de incerteza que desafiava a sutileza da sua coragem. Em um impasse sem rumo, ele encontrou o abraço do mundo real e viveu, por alguns momentos, num lugar mais cru que as ruas de sua terra natal. Nessa jaula de escombros, onde o sol brilhava com força na manhã do Rio de Janeiro, Seu Jorge descobriu a ternura e o fogo da luta. Aquele período de tempo, como um canto profundo, marcou-lhe a alma e deu à sua vida uma dimensão que só pode ser entendida quem viveu essa experiência. Era esse lugar onde o sol brilhava com tanta intensidade que os olhos do homem tinham que se cobrir, mas ainda assim continuavam abertos para a magia da vida. Era nessa tempestade de luz e sombra que Seu Jorge encontrou refúgio na arte, nas palavras e notas do teatro e da música. Era nesse cenário de pragas que ele descobriu que a força do ser humano não é medida pela riqueza, mas pela capacidade de transformar o sofrimento em beleza. Ele participou do grupo de teatro da comunidade, onde suas palavras e movimentos ganharam vida e expressão. A força de seu talento foi reconhecida pelos seus colegas, que, como irmãos do mesmo mistério, incentivaram a dedicação de Seu Jorge em busca da perfeição artística. Esses anos foram fundamentais para moldar a sua visão de mundo e sua força criativa. Aquele período de dificuldades foi como um lápis que escreveu nas paredes da vida, deixando uma marca que só ele podia entender. E é exatamente isso que faz do seu trabalho algo único e incomparável no mundo. Seu Jorge aprendeu que a força vem do sofrimento, mas também que a bela vida surge dos momentos mais difíceis. É nesse sentido que ele se transformou em um símbolo do espírito brasileiro, uma luz que brilha na noite mais negra e que, como o futebol de Pelé, é capaz de inspirar e unir todo mundo. E hoje, Seu Jorge sabe que foi justamente por ter passado pelas trevas da vida que pôde brilhar com tanta força no palco do mundo artístico. E é aquele amor pela arte que ele compartilha com todos os brasileiros em cada uma das suas músicas e apresentações, como um olhar de esperança para todos aqueles que também passaram por momentos difíceis. E assim, Seu Jorge continua a viver sua história, contada através dos sonhos da vida, como uma das mais belas e inspiradoras do Brasil. E é exatamente isso que torna seu biografar um relato artístico e emocional de vida, enquanto um testemunho vivo da força humana. No auge de um sol carioca, Seu Jorge emergiu do meio dos palmares, sementeiras e mistérios do Maracanãzinho, atraído pelo encanto das notas, pela majestade da poesia. A vida como um longo recital em que cada instante é uma nota, um acorde, um silêncio sonoro. A voz dele foi o solitário cantor do seu coração, uma floresta de sons e palavras, onde em underline start iras e espigas se mexiam aos pés das estrelas, à sombra dos árvores. Nascido na intensidade da capital carioca, Seu Jorge levou consigo a essência maracanense, quebrando as barreiras do silêncio com um grito de liberdade, de paixão e de desafio. Cru foi um lembrete, uma promessa, que a música brasileira seja mais do que apenas samba e bossa, que o reggae possa ser a sua, também.
América Brasil, um sonho vivido, um olhar renovado sobre a terra de nós todos. O canto de Seu Jorge foi mais do que uma voz, foi um grito de vida, de amor e de esperança. Cada nota cantada foi uma luz na escuridão, um abraço nas horas de dor, um salmão no mar de sonhos. E o cinema? Uma expansão, uma exploração da sua essência artística. Cidade de Deus e Marighella foram palco da sua força e autenticidade. Sua presença em tela é como a do sol na paisagem brasileira, inata, imprescindível, vibrante. E o reconhecimento internacional? Um abraço do mundo com a música brasileira, um carinho no peito de uma terra que tem muito a dizer, muito a aprender e muito a oferecer. E Seu Jorge foi o emblema disso. Ele foi um coração batendo na porta do mundo, gritando: aqui estou. Veja a minha música, veja a nossa história, veja o que somos. E assim, Seu Jorge consolidou-se como um artista multifacetado, uma espécie de símbolo da beleza e do sofrimento brasileiro. Cada canção, cada filme é uma memória viva, uma confissão, uma lembrança ainda viva em nossos corações. E, assim, ele continuou cantando, sendo, brilhando, enquanto a vida se desdobrava como um romance biográfico, uma história de amor e de esperança, a saga de um artista que não só toca a música da vida, mas também a vive. No coração da periferia, onde o sol se despede com fogo em horizontes vistosos, nasceu a saga de Seu Jorge. Um menino que sonhava com a arte como um remédio para as feridas da vida, ele emergiu das ruas e elevou-se às alturas do céu, como uma estrela brilhante em noites tropical. A força de sua voz, tão semelhante ao som dos tambores que marcam o ritmo da vida brasileira, é um hino aos tempos de dor e esperança, transcendendo as barreiras do medo e da desigualdade. Ele cantou com a voz de um guerreiro que não se rendeu às adversidades, mas encontrou coragem em seu próprio sangue, no chão das favelas e nas vertentes dos morros. A música foi o sol da sua vida, iluminando as sombras e acendendo a luz de suas raízes culturais brasileiras. Seu Jorge foi um embaixador do Brasil, enquanto abriu mão do luxo e da fama internacional para celebrar as tradições e o patrimônio nacional. Ele inspirou uma geração a acreditar na arte como caminho de transformação, levando a coragem e a autenticidade às frentes do palco, com um olhar renovado sobre a música e o cinema. O legado de Seu Jorge é um tesouro que vive no coração da gente brasileira, como uma promessa de amor e solidariedade. Ele é lembrado como um símbolo de coragem e autenticidade, em momentos de dificuldades e desafios, elevando a voz do povo para o céu, cantando a força da periferia. E assim,